noite, meus amados irmãos. Muito bom estar aqui com vocês para fazer mais essa transmissão. E nós vamos iniciar o nosso culto com uma oração. Deus maravilhoso, estamos aqui diante de Tua presença para Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para com cada um de nós, pelos livramentos, pelos momentos também difíceis de nossa vida, mas pelas vitórias também. Que nesta noite, Senhor, possa abençoar com a Tua palavra cada um de nós. Nos ajude as pessoas que nesta noite estão necessitadas também. Que as pessoas que adentrarem aqui, que as pessoas também que ouvirem este culto através da internet, eles possam ter uma resposta em seus corações, eles possam ser abençoados. Aqueles que estiverem necessitados da cura, que eles possam ser curados. Aqueles que estiverem precisando da libertação, que possa ser liberto. Aquelas pessoas que estejam precisando do batismo com o Espírito Santo, que elas possam ser preenchidas com o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmão Diego Paiva, louvando ao Senhor. Amém, amém, meus irmãos. Vamos cantar o número 327 do Inário Antigo. 327. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Em breve, se Jesus vier,
cantar o número 33, nosso inário. Abriu-se os selos, ouviu-se um trovão. João ia escrever, o anjo disse não. O livro era selado, ninguém podia olhar. Em os 7 selos desatar. Ouviu-se um anjo forte bradando desde os céus, dizendo quem é digno de ir além do véu. Eis aqui o leão da tribo de Judá, pode os 7 selos desatar. João chorava muito porque não viu ninguém capaz de abrir o livro e olhar nele também. Então o anjo disse: não chores mais, João. Aleluia! Ouviu-se um forte coro cantar do véu além. Os céus regozijavam, você e eu também. Os selos foram abertos, ele já é leão. Por ele temos glória. João chorava muito porque não viu ninguém capaz de abrir o livro e olhar nele também. Então o anjo disse: não chore mais, João. Vai abrir o livro, é o leão. Ouviu-se um forte coro cantar no véu além. Os céus regozijavam, você e eu também. Os selos foram abertos, ele já é leão. Ele demos glória, meu irmão. Amém. Graças a Deus. Número 70, enquanto servimos ao Senhor com nossas ofertas. Número 70. Quem tem mensagem de Brana, logo tem João. Chega e come o livrinho, não faz confusão. E se o livrinho amargar, continua comendo. Aleluia! Ele prossegue crendo por revelação. Quem tem mensagem de
campeão. Amém. Muito bem, meus irmãos, graças a Deus pela oportunidade que Deus tem estendido a cada um de nós, tá? Eu pediria aos irmãos que quando começar o culto, a gente silencia, tá? Conversa, os irmãos que estão aí fora, cessa. Porque a gente vem aqui para adorar, a gente vem aqui para assistir o culto. A gente tem muito tempo para conversar, né? Agora nós viemos comungar com Deus, tá bom? Isso a gente aprendemos há muito tempo em primeira e segunda etapa, a ordem da igreja nos ensina, né? Então nós estamos aqui para adorar. Até o nosso celular é bom desligar, né? Se você não está, porque muitas das vezes a gente até está mexendo no celular, mas a gente está vendo como é que está a transmissão. É só o irmão Diego mesmo, e a gente também está vendo o nosso esboço aqui no celular, que hoje ficou muito prático, né? O celular é uma ajuda para a gente tem um busca, tem a mensagem, então é muito bom isso, né? Então, meus amados, vamos com mais uma porção. Irmão Aldo profetizando outra vez a povos, nações, línguas e reis. Irmão Aldo Pinheiro. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todos os nossos irmãos que nos acompanham pelo Facebook. Deus abençoe vocês. Apocalipse capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Se eu fosse intitular isso, eu daria o título Uma Voz. Porque Deus sempre tem que usar uma voz. E Deus é aquela voz. Em todos os mensageiros, foi a voz de Deus para aquele dia. Foi a voz de Deus para aquele tempo, para aquela era. Na mensagem A Voz do Sinal, Mombrana diz que há uma voz para aquele sinal. Se houve uma cura genuína, se houve uma manifestação genuína, é porque há uma voz por trás daquele sinal. O sinal é apenas para chamar a nossa atenção para a voz que vai nos direcionar a palavra. O eleito não está agarrado em sinais, muito embora isso é muito bom. Quem não quer ser curado? Quem não quer receber um milagre? Quem não quer receber uma bênção? Todos. Mas se nós não recebermos, continuamos crendo do mesmo jeito, porque não estamos agarrados ao sinal, nós estamos agarrados à voz daquele sinal. Se eu não receber nenhum dom e não operar nenhum dom, eu fico satisfeito. Eu só quero ter o doador daquele dom. Porque se eu tiver o doador daquele dom, eu tenho todas as bênçãos de Deus comigo. E os sinais, eles acompanham a palavra, e a palavra é a voz. Então, o eleito está firmado na voz, porque ele conhece a voz, ainda que ele nunca tenha ouvido, ele conhece a voz do seu Criador. Olha, irmão, como era difícil nos tempos de Jesus,
para aquele povo, um povo intelectual, um povo religioso, o povo mais religioso da terra, como era difícil para eles aceitarem que a voz de Deus estava naquele homem chamado Jesus. Como era difícil. Nós chegamos ao nosso tempo e como é difícil o povo aceitar que a voz de Deus estava em Brana. Como é difícil o povo aceitar hoje que a voz de Deus está em João, na esposa. Veja, alguns seguem os sinais, querem os sinais, como aquele povo no tempo de Jesus: dá-nos um sinal para que possamos crer em Ti. E ele deu um sinal da palavra, ele disse: só tem um sinal de Jonas. Ele estava apontando para a palavra. E hoje as pessoas que seguem sinais, como é difícil para elas crerem que a voz de Deus está neste pequeno grupo. Como é difícil para eles aceitarem que a voz de Deus está em João. E o sinal que nós temos hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. Come o livrinho e profetiza outra vez. Porque a manifestação já foi feita. A manifestação tinha que acontecer em Apocalipse 10, de 1 a 7. Ali aconteceu todo tipo de maravilha, ali aconteceu cura, ressurreição, ali aconteceu dos enfermos serem curados, os paralíticos levantarem, porque estava apenas chamando a atenção do eleito, estava apenas atraindo a atenção do eleito. Apocalipse 10, de 1 a 7, abriu os selos, a palavra, e aqueles que estavam apenas andando atrás dos sinais tiveram que largar a palavra, mas o eleito já estava ali. O eleito não podia largar, porque ele não está agarrado aos sinais. Hoje nós não temos um ministério de sinais, não, nós temos um ministério de comer a revelação que já foi dada e falar o que o sétimo anjo falou, porque não era a voz de um homem, era a voz de Deus. Se era a voz de Deus, essa voz aqui é a voz de Deus. Olha, irmão Brana diz que cura divina não era a mensagem dele, porque não era a voz. Batismo em nome de Jesus Cristo não era a mensagem de Brana. Isso aconteceu porque ele veio com um ministério de restauração, mas o batismo era a mensagem de Paulo, de Pedro, da igreja primitiva. Posicionamento doutrinário foi a mensagem de Paulo. Mas por que aconteceu no ministério de William Branham? Porque ele estava no ministério de restauração. Mas a mensagem mesmo estava vindo, que era a abertura dos selos. E quando o eleito que foi atraído pelos sinais e por essa manifestação, então quando ouviu os selos, então o eleito creu. Agora nós não estávamos lá. Nós não estávamos na América do Norte para ver esses sinais. Muito embora os nossos nomes estavam embaixo daqueles selos. O nosso nome estava debaixo precisamente do sétimo selo. É por isso que eu não preciso de sinais para crer. Você não precisa de manifestações para crer. Não, seu nome estava debaixo daquele selo. E se ele continua, nós ouvimos a voz. Nós aceitamos a voz. Glória a Deus. A mensagem Apocalipse 4, segunda parte, parágrafo 66, eu quero começar do 66.
Mombrana diz assim: esta é a mesma coisa que acontece bem aqui. A igreja foi levantada ao céu. Agora, quando foi que a igreja foi levantada ao céu? Isso é Apocalipse 4. Mombrana diz que ela sobe em Apocalipse 4. Aí alguém olha e diz: não, mas Branham errou porque a igreja ainda não subiu. Mas não era o homem Branham, que era Deus falando, o Espírito Santo não é. É o mesmo demônio que está nos pentecostais dizendo: Pedro errou no batismo. E eles esquecem de olhar a Atos 2:4, e todos estavam cheios do Espírito Santo. Então não era Pedro, era o Espírito Santo. Aqui não era Branham, era o Espírito Santo, que diz: a igreja foi levantada, ela não será, ela foi levantada em Apocalipse 4. Foi levantada ao céu. Quando? Quando o sétimo anjo foi tomado naquela nuvem, a igreja, os eleitos, os filhos de Deus estavam em Branham. Foi levantado com ele. É por isso que eu consigo crer nessas coisas. Olha, irmão, quando a Bíblia chama a gente de crente, é porque nós somos crentes. Ainda que o mundo olhe e diga: não, isso é loucura, mas graças a Deus por essa loucura, porque aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Vem alguém com uma voz: olha, é loucura isso. E alguém vem com outra voz: olha, não, esse novo nome é Jesus. Isso não é loucura, irmão. Loucura era nos tempos de Paulo dizer que Jesus Cristo era o Messias, era o Senhor. Aí era loucura. No tempo de Paulo. No nosso tempo, hoje, dizer que Jesus é Deus, isso é uma loucura. Em cada tempo, em cada era, Deus tem uma loucura. Isso disse Paulo: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Porque o homem olha uma loucura. Hoje é loucura dizer que o novo nome é Branham. Isso é loucura. Mas foi essa loucura que me salvou. Foi essa loucura que te salvou. Agora tem que crer, porque nós somos crentes. Eu creio em cura, sou crente, eu creio em cura. Não, filho, eu sou crente porque eu creio no sobrenatural. E Deus é sobrenatural. E você sabe o que faz Deus tão grande, disse o irmão Branham? É que Deus, sendo tão grande, Ele pode chegar a zero. Ele pode chegar a ser um homem. Ele pode ficar tão pequeno que passa sobre a cabeça dos sábios e entendidos. Ele chegou a ser um homem chamado Jesus, que passou pela menor cidade, e para olhar para o homem mais baixo teve que olhar para cima. Isso faz dele grande. Ele pode chegar, se rebaixou tanto a ser Branham. Hoje ele é João, ele é a esposa. Agora, para crer nisso, tem que ter uma mente louca, uma mente de Cristo. Porque essa loucura é mais sábia do que os homens, é mais sábia do que a teologia, é mais sábia do que a religião. A igreja foi levantada ao céu, e isso foi em 63, quando Branham foi tomado naquela nuvem. Irmão Branham, isso está acontecendo bem aqui. A igreja foi levantada ao céu, e João agora é trazido com ela, como um tipo do ressurreto. Irmão Branham diz que o esposo é a palavra revelada. Agora, a palavra estava revelada em Branham, em carne.
Aquela palavra, aquele verbo que andou lá nas margens da Galileia, que fez o seu trabalho ali no Oriente, estava fazendo o seu trabalho agora no Ocidente, em carne humana. E ele estava revelado em Branham, em carne. Ali era o esposo. Mas, irmão Branham, que João agora é trazido com ela, com a igreja, porque João representa a esposa. Irmão, nós conseguimos ver o casamento. Dentro da nuvem aconteceu aquele casamento. O crente, o eleito, estava agora casando com a palavra. A palavra estava revelada em Branham. E agora a esposa está tomando a palavra do esposo, como a lua refletindo o sol. A esposa está tomando a palavra do esposo e está dando luz na terra nesse tempo de escuridão. Aleluia! Veja, João é trazido com ela como um tipo do ressurreto. Como nós tomamos isto e descobrimos que esta mesma voz que o convocou para olhar lá atrás, na terra, foi a mesma voz que o convocou para subir. A mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Foi a mesma voz que trouxe a igreja, o corpo, que o chamou para fora. Porque a igreja não somos só nós. Ela é formada nos tempos de Paulo, Irineu, Martim. Nós somos o acabamento, nós somos o fim. O esposo estava revelado em carne e pela voz foi chamado o corpo da esposa. Esse corpo hoje está formado. É por isso, irmãos, que nós não temos que lamentar. Nós sentimos como humanos quando alguém nos deixa, quando alguém deixa de crer como nós estamos crendo, nós sentimos como humanos. Mas se não faz parte do corpo, quem está tirando é Deus. Mas se faz parte do corpo, quem acrescenta também é Deus. Se eu estou aqui crendo, você está aqui crendo, Deus nos acrescentou ao corpo. Porque nós fomos levantados naquele dia. Eu não estava lá, mas eu estava lá. Nós nem sabíamos disso. Hoje estamos sabendo. Nós estávamos nele, no esposo, na palavra revelada. Nós fomos levantados ali. A mesma voz que convocou para olhar para trás, lá na terra, é a mesma voz que convoca para subir. É por isso que a voz vem e diz para você: olhe para trás. Aí você olha para trás, você vê Deus em Branham. Mas é a mesma voz que o convoca para subir. João subiu e viu todas essas coisas, e eu e você somos do corpo da esposa. Nós somos João, nós subimos e vimos. É a mesma voz que nos convoca a subir. Nós subimos e vimos estas coisas, porque somos crentes, cremos nos mistérios revelados. Oh, cada cristão, a própria voz. Irmão Branham dá um nome aqui, Charlie, que te convocou um dia ali embaixo em Kentucky para voltar, é a mesma voz que te convocará. Suba! Não está você feliz por isso, irmão Evans? Põe seu nome aí. Não está você feliz por isso, irmão? Pela voz te chamaram para olhar para trás e ver Deus em Branham, e a mesma voz te chama para subir e ver os mistérios revelados, e ver João agora, Deus através de João, profetizando outra vez.
Aleluia! Não está você feliz? A voz que disse volte é a mesma voz que disse suba. Oh, que coisa ali, que convocações, que realidade clara, distinta como uma trombeta. Volte, sirva-me, suba até onde eu estou. Ele está em Apocalipse 10, do 8 ao 11. Nós subimos e estamos. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Deus te abençoe. Primeira carta aos Coríntios 12, do verso 12 ao 27. 12, do verso 12 ao 27. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ante os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esse honramos muito mais. E é os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, da maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O corpo de Cristo não é dividido. Então, irmãos, o corpo do Senhor Jesus Cristo não é dividido. É como nós entramos nele. É por um nascimento através do Espírito Santo. A necessidade da pessoa nascer de novo e ser batizada com o Espírito Santo para formar este corpo. Você não entra neste corpo pelo companheirismo, pela uma fraternidade. Você não entra neste corpo pelo um aperto de mão. Você não entra neste corpo falando línguas estranhas. Você entra neste corpo porque você é batizado com o Espírito Santo neste corpo. E este corpo, ele é um. Este corpo não é dois.
As pessoas elas fazem confusão porque elas não são nascidas neste corpo. Se elas fossem nascidas neste corpo, elas não teriam dúvida. Porque este corpo não é a igreja natural. Este corpo é o corpo de Cristo. É a mensagem da hora. É a mensagem do dia. Então, neste corpo, nem todos são ouvidos, como disse o apóstolo São Paulo. Nem todos são orelha. Já pensou se fosse o corpo só orelha? Um corpo cheio de orelha? E o corpo também, nem todos são boca. Tem uma só boca, uma só voz. E o resto, a parte, as outras partes do corpo, como é do corpo, concorda com a cabeça, concorda com os olhos, concorda com a boca. Amém? Então não tem como. Se você vê uma mensagem diferente, é porque não é do corpo. Não é do corpo. Sentimos, mas não é do corpo. Porque o que é do corpo é nascido de Deus. Ele nasce de Deus. Ele não tem como dar confusão. Dá confusão porque não é parte do corpo. Vamos ver aqui o que o irmão Brana diz. A mensagem que é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo. No parágrafo 133 ele diz assim: observe agora, como entra em Cristo, como você entra em Cristo, como você nasce nessa família, né? Você não se une à família Brana. Na família Brana você nasce. Então isso daí não é eu querer nascer, não é eu querer fazer parte, é Deus me escolher, é Deus me achar digno. Não é que Deus seja um Deus ditador. Ele é um Deus que antes da fundação do mundo, Ele viu a minha atitude e a minha reverência com a mensagem do dia. Ele viu que eu não ia descrer, Ele viu que eu não ia ser um opositor, Ele viu que você não iria ser um opositor, mesmo que você tivesse falhas, problemas, lutas, mas Ele viu seu arrependimento, porque nós somos salvos pela graça, não é pelo nosso mérito, não é pelos dons que temos, não é porque nós somos pregadores. Nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós. Isto é um dom de Deus. Se nós temos alguma coisa hoje, agradecemos a Deus. Se nós fazemos parte deste corpo de Cristo, somos gratos a Ele. Agora não podemos fazer nada com quem não é. Quem não é fica se debatendo com o corpo, porque não é parte do corpo. É um corpo estranho. E o corpo de Cristo não aceita, porque se debate contra a palavra. Se debate contra a palavra e diz: observe agora como entrar em Cristo. Veja o que Paulo disse: como seremos conhecidos como circuncisos, não incircuncisos, circuncisos. Porque Abraão creu em Deus e isto foi tido como promessa. Deus aceitou a crença de Abraão, mas logo após ele deu o sinal da circuncisão, que é o tipo do batismo com o Espírito Santo. A circuncisão é o tipo do batismo com o Espírito Santo. Você não só crê. As pessoas pensam que ela crê, já é batizado com o Espírito Santo. Não, a pessoa tem que continuar crendo. Há uma jornada, há um dia após o outro. Você continua crendo e Deus te dá o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo hoje, diz o profeta, é crer, não é descrer, não é murmurar, é crer, não é debater, é crer na mensagem do dia. Isso que é o batismo com o Espírito Santo hoje, ensinado por William Branham. Abraão, ele lhe deu um sinal. Ouça isto agora, Coríntios capítulo 12. E vamos começar com o verso 12. Porque assim como o corpo é um,
as pessoas não entendem. É muito difícil. Você nunca vai separar o mensageiro da mensagem. Nós sabemos que o mensageiro não é nada. Nós sabemos que o mensageiro é humano. Nós sabemos que o mensageiro é falho. Mas você não pode separar Paulo de sua mensagem. Você não pode separar Moisés de sua mensagem. Você não pode separar Josué de sua mensagem. Você não pode separar Martinho Lutero de sua mensagem. Você não pode separar o Erle de sua mensagem. Você não pode separar William Seymour de sua mensagem. Você não pode separar William Branham de sua mensagem. E você também não pode separar a esposa e sua mensagem. Aí tu diz sua, é nossa. Porque nós recebemos do esposo. Nós repetimos o que o esposo revelou. Aquilo que o esposo foi proibido de falar, o sétimo anjo falar, nós estamos simplesmente repetindo. Nós temos o assim diz o Senhor. Pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Aí continua. Tem muito, olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo. A gente olha lá para a igreja de Enoque e vê só um. A gente não vê dois. O corpo de Cristo, ele não é dividido. As pessoas querem dividir. O problema é que a pessoa quer ser a inteligência. A pessoa ela quer aparecer. Ela quer dizer que foi ela, que Deus tratou com ela. No dia de Mombrana tinha a mesma coisa. As pessoas não querem se submeter à mensagem do dia. As pessoas não querem se submeter a Deus. As pessoas, tem muitas pessoas que elas estão, muitos ministros eles estão atrás de membro. Eles não estão preocupados com a mensagem. Estão atrás de membro, de persuadir membro. E nós não estamos enviados aqui para fazer igreja, nem persuadir membro de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a verdade, ficar ao lado da verdade, dizer amém para esse assim diz o Senhor. Nós estamos aqui para isso. Aí sendo muitos, um só corpo, assim é Cristo também, não dividido. O corpo de Cristo não é dividido, é um. Você crê nisso? Ouçam. Pois através de uma igreja, quantos estão me acompanhando, lendo através de um aperto de mãos, através de uma água, né? No batismo? Não. Então alguém está errado. Através de um espírito. Está maiúsculo. Esse é o Espírito Santo. Então vem, através de um espírito, fomos todos batizados, formando um corpo, quer judeu ou gentil, quer servo ou livre, e todos temos bebido de um espírito. Um espírito, não é dois espíritos, é um espírito só. Não é dois corpos de Cristo, é um corpo de Cristo só. Irmão, e nós não somos ignorantes. Esta noiva, ela é composta com os crentes do Novo Testamento inteiro. Mas cada mensageiro teve a sua porção para o seu dia, até chegar o nosso dia, até chegar a pedra de coroa, até chegar esta pedra angular que foi rejeitada, até chegar à plenitude. Até chegar à plenitude. Porque o que o Lutero não teve, o Wesley teve, a santificação. O que o Wesley não teve, os pentecostais tiveram. Os pentecostais não tiveram, primeira e segunda etapa do irmão Branham teve. O que primeira e segunda etapa, que hoje são os pentecostais do dia, não tem, a terceira etapa aperfeiçoa essa segunda etapa. Só vai ampliando. Só faz confusão quem não tem um entendimento, quem não tem a mente de Cristo, quem não faz parte desse corpo, vai ficar se debatendo. A palavra de Deus não é para discutir, é para crer.
é para crer, é para aceitar. Em primeiro lugar, isso não depende do evangelista. Irmão Brana diz, nas eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo, a palavra de Deus não é você fazer um estudo comparando versículo por versículo, não. Você tem que ter uma capacidade, uma mente de Cristo, uma mente profética, uma inspiração profética, uma mente profética para receber de Deus. Então, tem que ser aqueles escolhidos antes da fundação do mundo. A gente não tem que ficar se batendo com quem não crê. Nós temos que dar graças a Deus, porque nós estamos vendo, nós estamos crendo na mensagem do nosso dia. Isso que é grandioso. A mensagem da graça 54. Esta é a maneira que o corpo de Jesus Cristo deve ser. Cortado de tal maneira pelo Espírito Santo, através da grande instrumento e ferramenta de Deus, que nós pudéssemos nos unir como uma só pessoa. Tira o olho do homem, esquece o homem. Tira o olho de mim, tira o olho do irmão Aldo, tira o olho do irmão Odaí, tira o olho do pastor João Bispo, tira o olho do pastor Osmar. Essa uma só pessoa é Cristo, meu amado. Uma só pessoa é Cristo. Pessoas ficam fazendo debate, confusão, porque não tem entendimento da palavra, né? Porque se tivesse, não faria. Se tivesse entendimento, estava do lado. Se tivesse entendimento, estava apoiando, não querendo tirar a bola, não querendo ser essa boca, não querendo ser essa mente, mas aceitando o que Deus está fazendo na hora. Nós, a pessoa, não somos divididos, devemos ser uma pessoa. Você crê que nós somos uma pessoa? Nós somos divididos. Só que o corpo de Cristo tem muitos membros. Tem membros. Hein? Ele mesmo deu. Um para profeta, outros para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, mestre. São dons, são dádivas, são sem arrependimento ainda isso, mas para o aperfeiçoamento da igreja, irmão. Um pastor que não crê na mensagem do dia, um mestre que não crê na mensagem do dia, como é que ele vai aperfeiçoar os santos de Deus do dia? Esse pastor primeiro ele tem que se convencer, este mestre primeiro tem que se convencer, este profeta primeiro ele tem que se convencer, procurando guardar a unidade. Efésios 4, do verso 3 ao 6, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, um só Senhor. Irmão, isso dá uma maior questão. Quando se fala um só Senhor, o diabo, ele crê, estremece. É por isso que eles quebram a dualidade, a trindade, eles quebram o primeiro decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. E quando eles crêem em três personagens, em três deuses distintos, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, quando eles crêem em um Jesus, que é uma força ativa, o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, eles também estão quebrando, porque eles estão fazendo, dividindo Deus em duas pessoas. E o irmão Brano até corrige, ele diz: não vou dizer ofícios, eu não vou dizer ofícios, vou falar manifestações de Deus. Deus se manifestando como Pai, Filho e Espírito Santo. É um único Deus, não é três deuses, é um Deus. E isso dá confusão. Isso sempre deu problema. Quando Jesus esteve na terra, que ele disse: eu e o Pai somos um. Vê lá, São João 10:30. E novamente eles pegaram em pedra para o atirar nele. Pegaram em pedra para atirar nele, só porque ele disse: eu e o Pai somos um. Hoje nós podemos dizer: eu e os selos somos um.
Eu e o Cordeiro saiu do trono somos um. Eu e a mensagem de uma só pessoa somos um. Isso enfurece o diabo. Só enfurece quem não é do corpo. Mas quem é do corpo, dá amém. Quem é do corpo, diz graças a Deus. Se alegra com isso. Aí continua, um só Senhor, uma só. Nós não temos duas fés, nós temos uma só fé. E a fé que nós temos hoje é dos 7 trovões revelado, é o que reúne a noiva, o que está reunindo a noiva para a fé de arrebatamento. Primeiro selo 75. Pergunta de resposta número 478. Uma só fé. Eu não posso querer ir no rapto e ter uma fé diferente. Eu não posso ir no rapto e questionar com a mão, questionar com a cabeça, que é Cristo. É Cristo, é uma pessoa no corpo, é Cristo. As pessoas não conseguem ver Cristo. O problema é que essas pessoas, esses ministros, eles querem aparecer. Eles querem aparecer. Eles acham que eles aprenderam, que eles sabem alguma coisa. E acaba descrendo da mensagem da hora. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Você crê que é um só Deus? E Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Em todos, desde o princípio da era, em Paulo, em Irineu, em Columba, em Lutero, em Wesley, em Branham e na esposa, em todos. Continuando a mesma mensagem, isto vai mostrar que nenhum maquinário pode fazer aquilo daquela maneira. A gente fica pensando, né, irmão? Nenhum maquinário vai poder fazer isso. Nenhum maquinário humano, nenhum maquinário de religião, nenhum companheirismo humano pode fazer isso, unir, fazer a pessoa entrar neste corpo. As pessoas saem deste companheirismo natural que elas nunca entraram. Às vezes a gente diz, eles saíram. Não, Deus nunca viu eles. Eles nunca entraram. Eles só tiveram como tiveram aqueles no deserto. Se alegraram, comeram, mas não entraram em Canaã. Não entraram. E isto vai mostrar que nenhum maquinário pode fazer aquilo daquela maneira. Isto toma a Deus para fazer aquilo. Você crê nisso? Nenhum mecanismo de organização, nenhuma loja, nenhuma destas coisas pode jamais fazer isto, por melhor que sejam suas intenções, que é muito bom, né, irmão? Todas as igrejas, elas têm boas intenções. Esses pastores têm boas intenções. A religião, ela tira as pessoas das drogas, isso é boa intenção. Ela faz as pessoas se santificarem, parar de beber, parar de fumar, isso é boa intenção. Mas se esse vaso, ele simplesmente é só limpo e não é preenchido com o Espírito Santo, ele é um alvo do diabo. E só para preencher este vaso com o Espírito Santo, só para você nascer de novo no corpo de Deus, é só Ele pode fazer. Nenhum pastor pode fazer. Nenhuma religião pode fazer. Só Ele pode fazer. Como diz o irmão Brana, nenhum maquinário humano, nenhum maquinário de religião, nenhum maquinário de denominação, de sistema humanizado pode fazer isso. Só Deus já fez isso por você antes da fundação do mundo. Nós só estamos recebendo os resultados daquilo que já éramos. Nós não questionamos com Deus. Nós não descremos com Deus. Aonde Deus batiza, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós dizemos amém. Aonde Deus fala que a Santa Ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, nós dizemos amém. Aonde Deus fala que uma mulher não pode ser um ministro, nós dizemos amém. Aonde Deus fala que o cordeiro tinha que sair do trono
para abrir os 7 selos, nós dizemos amém. Aonde Deus fala que é na voz do 7º anjo que o mistério de Deus seria cumprido, nós dizemos amém. Aonde Deus fala em Apocalipse 10, do 8 a 11, que João come o livrinho e profetiza novamente, profetiza outra vez, nós dizemos amém. Nós cremos nesta Bíblia. Eu acho que o nosso defeito, talvez seja a virtude, é essa, que nós cremos nesta Bíblia. Talvez não tenhamos ela de cor, talvez não tenhamos, como muitos têm, esta mensagem de cor, mas não é você saber esta Bíblia de cor, não é você saber esta mensagem de cor, é você crer na promessa do dia e deixar o próprio Espírito Santo interpretar ela, que é Ele que interpreta. Nenhuma destas coisas pode jamais fazer isto, por melhor que sejam suas intenções. Ela nunca pode fazer isto, porque se necessita de Deus para fazê-lo. O Espírito Santo, só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode mudar a atitude de uma pessoa. Só o Espírito Santo pode converter uma pessoa. Não adianta você querer se unir conosco, não se una conosco, creia na palavra. Para você nascer, não é da mensagem de ontem. Você tem que nascer da mensagem do dia. Você dá trabalho porque você não nasceu na mensagem do dia. Você pensa diferente. Nós temos um só pensamento aqui na terra. Nós temos uma só fé aqui na terra. Nós temos um só batismo. Nós agimos igual. Como o maestro vai, nós vamos. Como ele rege, nós regemos. Se ele se move, nós nos movemos. Se ele para, nós paramos. Se ele anda, nós andamos. União invisível da noiva de Cristo. No parágrafo 275, surgirá um dia de ressurreição, na qual os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Os antigos profetas virão brotando primeiro, e eles veem essa procissão marchando para cima no ar. E os que viermos e ficarmos, não precederemos que dormem, porque a trombeta de Deus soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós cairemos em linha com eles, em linhas, entrando, aleluia, todos através da era de Lutero, de Wesley, dos metodistas, dos presbiterianos, para baixo até a última era que recebe a palavra da sua era. Nós recebemos a palavra da nossa era. Nós não sabíamos o que era o Cordeiro fora do trono. Eu não sabia que ele não era mais intercessor. Eu não sabia que não havia mais sangue no propiciatório. Eu sou agradecido a esta palavra desta era, que me fez reconhecer Jesus, que me fez reconhecer quem é Brana, que me fez reconhecer quem é os mistérios de Deus revelado. Você não é agradecido por isso? Vamos ser ingratos agora. A revelação de Jesus Cristo. Continuando, portanto, Deus falou isto, e isto não foi revelado a eles, não foi revelado a Martinho Lutero. As coisas que João Wesley soube acerca da Escritura não estava revelada aos batistas. E os pentecostais sabem acerca da Escritura porque está numa era diferente. Então, o que nós sabemos, os Estados Unidos não soube, porque Deus proibiu ele falar. O que o Lutero sabia, a era para trás não sabia, porque tinha passado.
Depois que Lutero morreu, aí veio santificação. Ele já veio numa era diferente, ele já veio numa evolução, ele já veio em santificação. Os pentecostais, restauração de dons. Malaquias 4 veio restaurando a palavra, foi uma era mais avançada. Aí veio o sétimo anjo revelando o segredo de Deus e os mistérios de Deus, mas foi proibido dele explicar. Sela, João. Sela isso, não é para o teu dia. Isso vai ser revelado na voz do sétimo anjo, mas também ele não vai poder explicar. Ele vai deixar em entrelinha, irmão, só Deus para fazer isso. Só Deus. Depois que está pronto, é fácil. Irmão, nós não estamos exaltando o homem, nem todo homem é como eu, é pó e cinza, mas nós estamos exaltando o ministério do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Se não fosse Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos. Mas Jesus Cristo precisa de um mortal. Um mortal que sempre foi rejeitado, nunca foi aceitado. Nunca foi aceito. Você entendeu? E Deus sempre faz isso. Foi um tempo diferente. Deus revela as suas coisas exatamente no momento propício. Deus revela, Cristo mistério Deus revelado. O corpo de Cristo não é dividido. Não é dividido. Nós somos um. O irmão Brana fala da igreja enoquiana. A igreja enoquiana, o irmão Brana fala. Era uma igreja, mas mostra um Enoque. O Paulo mostra um. Paulo é um. Quem vai apresentar os crentes da era de Paulo é Paulo. Você entendeu? Cada mensageiro vai responder pela sua geração. Não pensa como indivíduo você responde, você vai responder como incrédulo. Pastor, você vai responder às pessoas que você maculou esta mensagem diante dela. Você vai responder e vai sofrer juízo diante de Deus. Por você macular, por você criar discrepância. Não deixar as pessoas receber a revelação, fazer parede. Nós não estamos aqui para fazer parede. Deus de 2000 para cá, o Espírito Santo, a mensagem de João liberou outra vez o Espírito Santo que estava preso em primeira e segunda etapa, que os homens prenderam. Mas o Espírito Santo foi solto para a noiva. Do ano 2000 para cá, nós estamos agradecidos por isso. Você não é agradecido, meu irmão? Você não é agradecido? Por mais que somos falhos, por mais que somos problemáticos, por mais que somos humanos, mas a grandeza que Deus vê nisso é que nós arrependemos. Quando você arrepende, quando você confessa, quando você reconhece, então Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. É aí que Deus nos faz perfeitos diante dele, porque fora disso não existe perfeição, a não ser através do sangue que está na mensagem deste dia. A mensagem da hora 491 é um indivíduo. É um indivíduo. As pessoas não estavam vendo. Essas pessoas que são contra o ministério da noiva hoje, era contra o irmão Brana, irmão. As pessoas que eram contra o ministério da graça de Jesus, se eles estivessem lá no dia de Moisés, eles eram contra Moisés. Eles estão a favor porque eles não viveram aquele dia, mas eles eram um. Se estivesse lá, eles estavam maculando. Eles estavam contra aquele ministério. Sempre foi assim. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este. É todo o inferno. Não deixa nenhuma brechinha. Não, tem uma parte do inferno que... Não, é todo o inferno. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Jesus nunca... Agora eu me ponho lá atrás, irmão. Eu me ponho lá atrás.
que Deus não chamou William Sotman, que Deus não chamou Pierre Green, que Deus não chamou o Dr. Lee. Deus não chamou. Deus chamou só essa pessoa, Deus chamou só esse Brana. Deus chamou só esse Brana para pegar ele e revelar estes mistérios. Foi só ele. Foi só ele. E ninguém sabia isso até o ano 2000. Ninguém sabia. Nem esse pastor Garganta, tu não sabia nada. Evangelista Garganta, mestre Garganta, é só Garganta, onde Deus não está. Jesus nunca disse a Pedro, você, João e todas as demais pessoas, você tem obtido a revelação. Agora toda a igreja está salva. Isto foi só para ele. Isto foi só para Brana. E Brana disse que levaria isso no coração dele. E levou. Ele não disse a ninguém. E o Espírito Santo ficou preso. O sétimo anjo, ele veio ligar os cabos soltos. Os cabos estavam soltos, ele veio fazer a ligação, ele veio revelar. E passa 40 anos, esses cabos através da areia do deserto também ficaram soltos, ninguém sabia ligar. Veio o William Souto, em Porto Rico, não soube ligar. Porque se ele sabe, por que não continuou? Deus não estava. Você pode ver, irmão, que naquela terra onde Josué, com aqueles espias, foram lá espiar a terra, a mando de Moisés, ali havia gigantes. Havia gigantes. Homens inteligentes, intelectuais. Mas o que foi que Deus disse? Olha, vocês vão possuir essa terra, vocês vão expulsar esses gigantes. É uma repetição agora, gigante, esses homens gigantes, como William Souto e outros, que tinham tentado mexer em alguma coisa, mas era só gigante. João expulsou, Josué, o Espírito Santo, expulsou esses gigantes da terra. Hoje nós estamos na terra, nós damos graças a Deus, porque teve alguém para nos colocar e nos mostrar este caminho. O Senhor Jesus Cristo. Agradece por isso? Eu te digo, não para eles, a ti tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei minha igreja. Pedra, revelação, a palavra Pedro significa uma pedra, pedra significa o confessado ou separado. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa, veja, que foi chamado para fora. Não só um foi chamado para fora para revelar, foi Brana. No ano 2000, também foi só um chamado. Não, nós nem existíamos. Eu nem existia. Moaldo nem existia. Vamos colocar nós, vamos apanhar nós aqui. Modaí nem existia. No ano 2000, nós todos estávamos cativos. Dentro de uma primeira e segunda etapa, aprisionado por um sistema de bezerro de ouro, não tínhamos força, víamos que estava errado, mas não tínhamos força. Então por que se não se levantou no ano 2000? Essa pessoa hoje que está com, por que tu não levantou, Garganta? Por que tu não levantou lá? Porque Deus não te chamou. Deus sempre tem o seu homem. Deus tem o seu homem para levar a mensagem. Deus tem aqueles que crê naquele ministério e leva aquela mesma mensagem, repete aquela mesma mensagem. Quem fala isso é William Brana. Não fala diferente, não tem duas vozes. O único lugar que a gente tem duas vozes é em casa, né? O marido fala uma coisa, a mulher fala outra. Marido conta uma história, a mulher conta outra, mas Deus não, graças a Deus que não. Sobre uma certa pedra, mas não é todo lugar, né? Não é todo mundo, né? Não é todo mundo. É um exemplo de mulher, é Safira, mulher de Ananias. Falava, mentia igual ele. Mentia igual ele.
Era um. Morreu, mas era um com o marido dela. Morreu crendo no marido dela. Era um. Quando a gente crê numa mesma coisa, crê em uma mesma coisa, te fala a mesma coisa, sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa, veja, que foi chamado para fora, a igreja chamada para fora sobre esta pedra, sobre esta revelação, mas teve um primeiro. Sobre esta revelação, carne e sangue nunca revelaram isto a ti, mas sobre esta revelação, o grupo chamado para fora, eu edificarei minha igreja neles. Mas primeiro para chegar a esses, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela. Nem um só cabelo de tua cabeça perecerá. Tu és meu. Vocês creem nisso? Que nós somos dele? Nós em unidade? Nós somos um? Nós não somos divididos? O que nós cremos aqui, os irmãos da África creem igual nós, falam igual nós somos um. Se tiver um diferente, não fica. Tiver um crendo diferente, não fica. Não fica. Eu te ressuscitarei no último dia, darei a ele vida eterna, e o ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação, não eles, mas ele, um indivíduo, um corpo. O corpo de Cristo não é dividido. Nós somos um coletivo quando nós estamos como pessoa. Nós somos um grupo, mas para Deus nós somos um. E um trabalha na mente, outro nos olhos, outro é vários membros, irmão. Mas todos concordam num. Eu e o Pai somos um. No dia de Lutero, eles podiam dizer, eu e Lutero somos um. No dia de Brana, eles diziam, eu e Brana somos um. Tinha vários outros que queriam trazer mensagem diferente, que queriam trazer mensagem superior a Brana. Mas Deus tratava com Brana. Deus tratava só com ele e acabou. Deus trata hoje com a esposa e acabou. Deus trata com a noiva e acabou. Ressuscitarei no último dia. Aí está ela, a revelação, não eles, mas ele, um indivíduo, não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isto, porém, seu mistério é somente revelado à sua noiva amada. Você vai brigar com isso? Você vai se bater todo, é revelado só a ela. Sabe por que você crê? Sabe por que eu creio? Porque nós fazemos parte dela. Nós somos uma só pessoa. Você sabe por quê? Quando os discípulos foram dispersos, e Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando aquele guarda se aproximou de Pedro e disse para ele, olha, tu és um deles? Ele disse, não, não sou. Mas tu fala igual ele. Tu fala igual ele, rapaz, até gesticula igual ele. Tu fala, tu diz que o cordeiro saiu do trono igual ele. Tu diz a mensagem de uma só pessoa igual ele, tu te identifica com ele, é porque os discípulos eram um com Cristo. E nós somos um com Cristo hoje. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Diego Paiva louvando ao Senhor. O meu canto hoje é de felicidade.
Amém. Vamos estar falando os nomes aqui dos nossos irmãos que estão conectados conosco. E no final vamos estar orando pelo nosso pastor Osmar Rodrigues Costa e por sua família. Vamos nos unir, todos vocês que estão aí através da internet, vamos fazer essa intercessão por ele. Amém? Aqui, irmão Isaú e família, graças a Deus. Deus abençoe, irmão Isaú. Muito bom a gente saber que o senhor tem internet, né? A internet, ela é boa, né? Quando a pessoa sabe usar para o que é bom, né? Na internet tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins, né? Se você não vigiar, você acaba se afastando de Deus. Então tem esse limite, né? Então é muito bom, irmão Isaú. Seria bom que o irmão, a família do irmão Tarcísio se reunisse aí na casa do irmão Isaú, que eles têm internet, para eles assistirem os nossos cultos, os cultos também direto de Franco, os cultos do pastor João Bispo, né? E dos ministros que crê que nem nós, que falar a gente sabe, né? O corpo sabe o que é parte do seu corpo, né? O que não é parte, fala diferente. Então não tem como a gente ouvir uma pessoa que está criticando do que nós cremos, né? Irmão daí, família em Castanhal, Deus abençoe, meu amado. Irmão Juíli e família, muito bom, irmão Juíli, Deus abençoe aí todos vocês aí, tá? Irmã Márcia Lemes, Deus abençoe, irmã Márcia, lá em Rio Negrinho. A irmã também Josiane deve também estar ouvindo, né? Deus te abençoe, irmã Josiane. Irmão Edilson Lemes, Deus abençoe aí Rio Negrinho. Valdeir, irmã Giovana, Deus abençoe vocês, muito bom ter vocês conosco. Irmã Nazaré Ramos, Deus te abençoe, minha irmã. Irmão Samuel Costa e família, muito bom, irmão Samuel, a sua esposa, seus filhos, muito bom, né? A gente tem que permanecer unido, tem que permanecer. Se está um tempo de união hoje, da esposa com Cristo, marido com mulher hoje, não é tempo de separar. A separação, ela não é de Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para trazer união e dar vida eterna. Amém? Se teve algum problema, vamos se retratar, vamos se perdoar. É aí que Deus se aperfeiçoa, tá bom? Isso é um momento que nós estamos vivendo, onde o diabo tenta destruir os lares, as famílias, mas não deixe isso acontecer no seu lar. Vocês são uma bênção, tá bom? Na presença de Deus. Vamos continuar desta forma. Falando aí também, irmão Sebastião, irmã Elícia e todo o povo aí no Mamangalzinho, a irmã Esther, né? Eu ouvi o nome dela ali, do irmão Bira, né? Muito bom mesmo. O irmão Elias, Deus abençoe também, irmão Elias. Irmão Eliseu e família, Deus abençoe, meu amado, nosso pastor João Bispo dos Santos, em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Muito bom ter o Senhor conosco, pastor. Irmão Rondilma e família, Deus abençoe aí na roça, né? Em Ulianópolis. Irmão Ronaldo e família Ulianópolis também. Irmão João Marco e família, Deus abençoe vocês. Sempre tem os irmãos ali de Cuiabá que falam com a gente, mas eu não conheço eles assim, né? Só vi uma vez, mas é muito bom também a gente ter esta união, crendo na mesma mensagem. Um abração aí para o irmão Benevaldo, aí na Rádio Web, e todos meus irmãos aí em Cuiabá, muito bom mesmo. Irmão Mateus e família em Campinas, né? Deus abençoe, irmão Mateus. Irmã Roseni Rosa, Deus lhe abençoe, irmã Roseni. Irmão Eliezer Lima, Deus abençoe, muito bom mesmo. Irmão João Pereira e família em Goiânia, né? Goiânia, Goiás. Irmão José de Almeida, Deus abençoe. Irmão Zezinho, Delfinópolis. Ô irmão Zezinho, é um prazer, né? A gente já cria aquela amizade, aquela atmosfera, a gente tem até saudade um do outro, né? Sempre quando a gente vai ali em Franca, a gente está ali com eles, é muito bom, né? Irmã Helena Nascimento, Deus te abençoe, minha irmã, muito bom. Irmã Neila Ferracini, Deus te abençoe. Irmã Maria Mara, Deus abençoe. Irmã Maria de Lourdes, Deus abençoe, em Tenoné, né? Teresina Lajeado, Deus abençoe, irmã Teresina, muito bom. Márcia Gomes, Deus abençoe, irmã Márcia.
Daiane Cristina, Deus abençoe aí, um abração aí no teu esposo, na tua família aí, muito bom, irmã Daiane. Miriam Florindo, Deus abençoe, irmã Miriam. Irmã Nayane Oliveira, Deus abençoe, irmã Nayane, muito bom a senhora estar conectada, viu? Muito bom, irmão, e ainda deixa o esposo vir, né? E trazer os irmãos, isso é um companheiro muito bom, irmã Nayane. Deus te abençoe, tá? Que Deus te conserve assim sempre, né? Irmão Everaldo Ribeiro, Deus abençoe, família, aqui em Santo Antônio de Itauá. Muito bom, irmão Everaldo, ter esse companheirismo fiel. Irmão Paulinha Correia, Deus te abençoe, irmã Paulinha. Irmã Paulinha também, né? Libera a esposa para estar aqui. A irmã Deusa está aí? Veio só os homens de Castanhal, não está aí? A família do irmão Corme está aqui, irmão Tiago, muito bom, irmão Tiago, a irmã Deus ali assistindo, muito bom esse companheirismo da palavra. Irmã Jardel da Silva, Ulianópolis, Deus te abençoe, irmã Jardel, um abraço forte. Irmã Rosa Maria, irmã Cleidiane Brana, Deus abençoe. Valdemir Fonseca, muito bom ter vocês conosco, e as pessoas que não deu para a gente anunciar, que Deus possa recompensar, que Deus sabe todas as coisas, né? O que a gente não lembra, mas Deus lembra de tudo, viu? Então nós vamos orar agora pelo pastor Osmar Rodrigues Costa, tá? E agradecidos por sua recuperação. Vamos curvar nossa cabeça. Deus eterno, estamos agradecidos, Senhor, pelo teu servo, que apesar de tudo, Pai, nós reconhecemos que ele tem sido uma ajuda neste ministério. Que o Senhor possa, Senhor, restaurar a sua saúde, o seu coração, o seu rim, o seu fígado, os seus órgãos do seu corpo. O Senhor não é um Deus de remendo, diz o irmão Brana. O Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que dá novo. Senhor, ajuda o teu servo, abençoa, recupera a sua saúde, recupera o seu lado emocional, que tu possa dar graça. Senhor, sabe a necessidade que nós temos deste ministério do dia. Abençoa também sua esposa, que é uma companheira que está ali do lado, seus familiares, sustenta, Senhor, abençoa cada um. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E não só a Ele, mas todos também, quantos estão necessitados neste momento de uma oração para a cura, de uma libertação, de uma causa na justiça, que o Senhor possa entrar em cena de um problema insolúvel. Talvez pode ter pessoas que não sabem o que fazer, que as coisas não estão dando certo, mas o Senhor entra em cena neste lar, entre cena no meio deste casal, deste negócio. Ajuda os teus filhos, que eles sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, foi muito bom ter vocês conosco. Um abraço forte em todos e uma boa noite, tá? Pode abençoar aqui um ao outro e o nosso culto está encerrado. Nós vamos estar domingo com a nossa transmissão, né? Vamos saber na hora onde nós vamos estar, mas eu creio que é em Benevides, tá? Benevides, a gente vai fazer a nossa transmissão direto dali e está se aproximando da nossa reunião da família Brana, e o diabo vai ficando aborrecido, né? Então nós vamos orar um pelos outros, né? Para Deus nos guardar, né? Mas o que tem que acontecer, vai acontecer, e Deus que dá o livramento para cada um de nós, tá? Deus os abençoe. O seu ministério aqui foi autenticado por Deus. Foram numerosas visões, sinais procedentes do céu. Os grandes mistérios foram revelados. Ouvimos dos lábios seus.
os grandes mistérios foram revelados, ouvimos dos lábios